Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema desta 18ª meditação sobre os Salmos é Deus não retirou de mim a oração. E ela se inspira no versículo 20 do Salmo 66, que nos vai dizer exatamente assim: Deus me ouviu, prestou atenção à minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. O texto original deste versículo que nós acabamos de ouvir, tendo a tradução da Nova Vulgata, elaborada por São Jerônimo a partir dos escritos em hebraico, vai, além de agradecer a Deus porque ouve, mas também porque não lhe tirou, não lhe removeu a sua oração. O texto original, ele vai dizer exatamente isso. Deus não removeu de mim a oração. Quando nós privamos alguém, tiramos de alguém a capacidade de orar, de rezar, é como se nós matássemos a sua alma. A oração, vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica, no número 2725, é um dom que a graça do Espírito Santo deposita no fundo do nosso coração. E São Paulo vai nos dizer, lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, que desprezar essa graça é uma forma de expulsar, de entristecer o Espírito Santo de Deus. E eu destaco também um trecho de uma catequese do Papa Francisco, ocorrida em maio de 2016, onde ele vai nos dizer assim: todos nós sentimos momentos de cansaço e de desânimo, sobretudo quando a nossa oração parece ineficaz. Mas Jesus tranquiliza-nos diversamente do juiz desonesto. Deus atende os seus filhos de modo imediato, embora isso não signifique que o faça segundo os tempos e os modos que gostaríamos. A oração não é uma varinha mágica. Ela ajuda a conservar a fé em Deus, a confiar em Deus, até quando não compreendemos a sua vontade. A parábola, ele estava comentando a parábola do juiz iníquo e da viúva, conclui-se com uma pergunta: mas quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra? E com esta interrogação, estamos todos alertados. Não devemos desistir da oração, mesmo que não seja correspondida. É a prece que preserva a fé, pois sem ela a fé vacila. Peçamos ao Senhor uma fé que se faz oração incessante, perseverante,
como a da viúva da parábola, uma fé que se alimenta do desejo da sua vinda. E na prece experimentamos a compaixão de Deus, que como um pai vem ao encontro dos seus filhos, cheio de amor misericordioso. A partir dessas palavras do Papa Francisco, e ainda meditando sobre este tema da oração, sem a oração, sem essa graça, nós nunca seríamos capazes de ter a felicidade de estabelecer um contato direto de Deus. Um contato que a gente possa ter a qualquer momento, orando a qualquer hora. Esse é um canal direto que nós temos com Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância. Santa Teresa d'Ávila, no livro da vida, vai nos dizer assim: a meu ver, a oração é apenas um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. Se a oração é um dom de Deus, como nós víamos na palavra do catecismo, todos nós recebemos este dom. Não é um dom que Deus deu apenas a alguns, mas a todos nós, através do derramamento do seu Espírito. Desde aqueles que são os maiores santos, os maiores mestres de oração da nossa igreja, da nossa caminhada histórica de fé, até nós, os maiores pecadores. Todos receberam esse dom, essa graça da oração. E só nós, eu, você, podemos bloquear essa via de acesso entre nós e Deus. Só nós podemos colocar obstáculos nesse caminho. É a única forma de nós nos tornarmos impermeáveis, fechados, endurecidos como a terra seca que não é capaz de absorver a água. Só nós somos capazes de fazer isso. Não há outra forma de ficarmos assim. A nossa alma, quando é privada da oração, quando nos afastamos da vida de oração, a culpa disso é somente nossa. Não adianta a gente colocar a culpa nos pais, no marido, na esposa, nos filhos, no trabalho. A gente vai encontrando pretextos, a gente vai encontrando motivos para justificar a nossa falta de atenção à oração. E com isso, a nossa vida vai se tornando cada vez mais um deserto, vai se tornando árida, vai se tornando seca, vai se tornando vazia. Talvez a gente possa se perguntar, se nem sequer o pior pecado pode nos privar da oração, o que é então que pode bloqueá-la? E mais uma vez, o Catecismo da Igreja, inspirado na Palavra de Deus, vai nos dar a resposta. 2 tentações frequentes ameaçam a vida de oração: a falta de fé e a assídia. Nós podemos considerar a assídia o nosso comportamento de indiferença, o nosso tédio em fazer aquilo que é espiritual, a nossa falta de vontade de rezar, de falar com Deus, de dedicar alguns instantes, alguns momentos do nosso dia à oração. E continua o catecismo, que é uma forma de depressão,
devida a relaxamento do esforço espiritual e que leva ao desânimo. Tantas e tantas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, nós estamos desanimados, nós estamos tristes, nós estamos sem rumo e a gente não sabe o motivo disso, a gente não consegue perceber a razão disso. E muito provavelmente isso está acontecendo pela nossa falta de oração, pela nossa falta de contato com Deus. A oração, ela vai nos fortalecer, ela não vai tirar as nossas dificuldades, mas ela vai nos fortalecer, ela vai nos ensinar caminhos, ela vai nos ensinar direções quando nós estamos dispostos a ouvir Deus. Porque às vezes a gente quer só falar, só pedir, e a gente não dá espaço para que Deus nos fale, para que Deus nos aponte o caminho, nos aponte a direção. E aí nós caímos no desânimo, na tristeza, na murmuração, nós reclamamos de tudo, nós nos queixamos que Deus não nos ouve, que Deus não nos atende, e assim vamos caindo neste eterno círculo vicioso. Sem a fé, sem o dom da fé, falar com Deus se torna uma farsa. A oração se torna uma farsa. E seria uma hipocrisia muito grande nós falarmos com Deus sem que a gente esteja disposto a fazer, a viver aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos aponta. E aí nós recordamos o livro de Isaías, lá no capítulo 29, versículo 13, e Jesus vai repetir isso no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 6. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Onde está o nosso coração quando nós fazemos oração? Será que o nosso coração está naquilo que nós estamos pedindo a Deus? Rezar assim, com o coração distante, com o coração em outras coisas, é o mesmo que jogar aquela graça de Deus fora. É tornar aquela graça que Deus está nos dando inútil, ineficaz. Não é Deus que deixa de derramar as suas graças sobre cada um de nós. Mas nós, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, muitas e muitas vezes vamos tornando essa graça de Deus ineficaz. Ela vai perdendo o efeito, porque ela não encontra um terreno fértil para cair e germinar. Ela não encontra no nosso coração espaço para crescer. E aqui eu quero lembrar algumas condições, a partir daquela palavra do Papa Francisco, nós podemos lembrar disso, algumas condições que são indispensáveis para a eficiência da nossa oração. A primeira dessas características que deve estar em nós é a humildade. Vamos lembrar aquele episódio, nós ouvimos alguns domingos atrás, do fariseu e do publicano. O publicano, um pecador público, ele batia no peito na hora de fazer a sua oração, ele se mantinha à distância, ele não ousava nem olhar para o alto na hora de fazer a sua oração, e ele dizia: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. E Jesus vai terminar a parábola dizendo: este voltou para a sua casa justificado.
Ou seja, era um homem humilde, um homem que se reconhecia pecador diante de Deus. E esse pedido de oração, esse pedido de perdão, vai nos dizer mais uma vez o catecismo, é condição prévia de uma oração justa e pura. Ontem, Dom Manuel celebrava a noite numa comunidade e ele perguntava: quem aqui tem o costume de fazer todas as noites, ao final do dia, um exame de consciência? E pouquíssimas pessoas levantaram a mão. E ele brincava: tem gente que dorme com a cabeça no travesseiro igual uma pedra, porque no final do dia foi incapaz de reexaminar a sua consciência e de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Então é indispensável que antes de uma boa oração, a gente peça perdão a Deus das nossas faltas, dos nossos pecados. Basta que nós sejamos confiantes, como foi confiante o bom ladrão. O bom ladrão na cruz, ao lado de Jesus, as lágrimas silenciosas daquela mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com seus cabelos. A mulher adúltera que foi lançada aos pés de Jesus, prestes a ser apedrejada. Então são corações contritos, sedentos da misericórdia de Deus. E basta isso, basta esse coração humilde, esse coração que se reconhece pecador, esse coração contrito, para que Deus possa estabelecer conosco essa ponte, esse caminho de perdão, esse caminho de amor entre o nosso coração e o coração de Deus. Outra característica muito importante para a nossa vida de oração é a sinceridade. E assim vai nos dizer o catecismo, no número 2711. É preciso despertar a fé para entrar na presença daquele que nos espera, fazer cair as nossas máscaras e voltar nosso coração para o Senhor que nos ama, a fim de nos entregarmos a Ele como uma oferenda que precisa ser purificada e transformada. Como nós podemos fazer uma boa oração diante de Deus se nós estamos mascarados? Vamos voltar mais uma vez ao exemplo do fariseu e do publicano. Aquele fariseu, ele fazia uma oração mascarado. Ele não conseguia ver os seus defeitos. Ele não conseguia reconhecer diante de Deus que ele era um pecador. Ou senão a gente coloca aquela máscara de bons sentimentos, de boa vontade diante de Deus. E Jesus vai nos lembrar: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Praticar a vontade do Pai, ser sincero diante de Deus. E por fim, a terceira característica que nos ajuda na nossa caminhada de oração, e o Papa Francisco terminava a sua fala que refletimos no início desta meditação, é a confiança filial. Quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a rezar, Jesus respondeu: quando vocês rezarem, vocês vão dizer: Pai, santificado seja o teu nome. Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. E com certeza, para designar a figura de Deus,
Jesus usou uma palavra que era muito comum na língua aramaica, no dia a dia daquelas crianças. Ele usou o Abá, que significa papai, que significa paizinho. Uma palavra muito íntima, uma palavra muito carinhosa, exatamente para mostrar essa relação de carinho, de afeto, de amor que nós podemos estabelecer com Deus. E desde que Jesus começou a sua pregação, ele quis infundir no coração dos discípulos, quis infundir no coração daqueles que ouviam essa confiança ilimitada em Deus como um Pai. E Jesus vai dizer assim: vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Vosso Pai vê, vosso Pai sabe. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 8, versículo 27 e depois nos seguintes. E na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai nos dizer: orai sem cessar. Para a gente conviver com Deus, com esse Deus que é Pai, a gente não precisa de belas palavras, a gente não precisa de retórica, a gente não precisa de discursos, mas a gente precisa simplesmente dessa invocação afetuosa a Jesus, a Maria, a Deus que é Pai, aos santos, aqueles irmãos e irmãs falecidos que nós trazemos no coração. Muitas vezes vai nos bastar para fazermos oração uma simples lágrima, um gemido, um suspiro, um sorriso, uma lembrança, uma brevíssima jaculatória. Meu Deus, me ajuda, meu Senhor, tem piedade de mim, meu Deus, me ilumine, enfim, essas orações curtas. Eu concluo aqui lembrando que nós podemos fazer oração de diversas formas, através do terço, através das meditações, da leitura da palavra, da Santa Missa. E eu concluo aqui lembrando a história do João, o leiteiro. Havia um sacerdote que ficava muitas e muitas horas no confessionário. E todos os dias ele ouvia a porta, o quebra-vento da porta abrir e imediatamente fechar. E isso geralmente batia muito forte. E um dia o padre ficou encucado com aquilo e ele ficou ali na espreita, olhando. E aí ele viu. Era João, um homem, um vendedor de leite da cidade. Todos os dias ele ia lá, abria a porta da igreja, olhava para o sacrário e dizia: Senhor, aqui está João, o leiteiro. Fechava a porta da igreja e saía para o seu dia de trabalho, saía para a sua caminhada de trabalho para fazer as suas vendas. Que bom seria se as nossas orações tivessem essa simplicidade diante de Deus, que a gente pudesse assim rezar, assim meditar. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ajude a termos humildade, sinceridade e confiança diante de Deus, que é nosso Pai. Amém. E nós vamos, dentro de poucos instantes, iniciar a Santa Missa. E enquanto nós nos preparamos, que nós possamos rezar com esta canção, que nós possamos abrir a Deus o nosso coração, para que, através do canto, a gente possa fazer um bom momento de oração também durante a celebração da Santa Missa.
o ponto máximo da nossa oração. Cantemos. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. O perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar, escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte